Essa é a primeira videoaula aqui no canal de Matemática Financeira. Eu quero que você aprenda para a Caixa 2024, mas se você está estudando isso aí para qualquer concurso que caia Matemática Financeira, essa aula serve para você, tá? Então, eu quero que você entenda aqui nessa aula o princípio, a base da matemática financeira, para que entre na sua cabeça tudo que a gente vai falar nas aulas seguintes. Caso eu venha gravar, eu estou querendo gravar, mas eu preciso saber que existe demanda. Como é que você sinaliza para mim que você quer essas aulas, você precisa? Deixa o seu like no vídeo, tá? Porque assim eu sei que esse conteúdo é necessário, que tem gente que precisa e continuo gravando. Show? Tá. Então vamos lá. Para que serve a matemática financeira? Qual que é o objeto da matemática financeira? É a grana, tá? Mas não é simplesmente a grana. E aí acompanha aqui comigo, porque a gente vai fazer um casozinho aqui hipotético. Vamos supor que aqui você tem a sua querida mãe, tá? Sua querida mãe. E aqui tá você, tá? Se você for, vou colocar aqui um cabelo mais ou menos que pode ser de homem ou de mulher, tá? Um cabelo aqui unissex. E aí, você tá precisando aqui de 1.000 conto. Você fala assim, rapaz, vou pedir pra minha mãe emprestado. Aí você vai lá, ô mãe, me arruma 1.000. Aí você vem, pra que você quer, meu filho? Não, é meus esquemas aqui e tal. Tá, mas vou te emprestar então. Aí sua mãe vai lá e te fornece 1.000. Depois, você fica aí 6 meses sem pagar ela, depois de 6 meses você resolve pagar sua mãe. Quanto é que você vai pagar pra sua mãe? 1.000, né? Você vai pegar esses 1.000 e vai dar pra ela que foi o que você pegou emprestado dela. Agora, suponha que você precisa de um dinheiro aí alto que ninguém que você conhece consegue te arrumar. Aí você fala assim, rapaz, eu vou ter que ir no banco pedir. Aí, essa aqui é a gerente do banco, tá? Essa aqui é a gerente do banco. Aí você chega lá, ei, me empresta 1.000? Aí ela vai falar assim, eu até tenho R$ 1.000 pra te emprestar, mas você vai me dar o quê em troca? Não sou seu brother. Não preciso, não tenho nenhuma obrigação emocional, parental de te emprestar dinheiro. Pra que eu vou te emprestar dinheiro? Aí você fala assim, não, mas eu te pago a mais. Aí a gerente do banco vai falar, aí já começa a me interessar mais. Então veja só, quando você pega dinheiro emprestado de alguém que é um estranho seu, né? Você está utilizando dinheiro de um terceiro, de uma outra pessoa, e você fica com esse dinheiro ali por um tempo, olha, a pessoa está fazendo um sacrifício de deixar esse dinheiro com você. Então, é de bom tom que você pague a mais por isso. Você pague por esse serviço. Imagina que você está alugando um apartamento. Então, você está pagando ali mensalmente para uma pessoa que está permitindo que você utilize de uma propriedade dela por um determinado tempo. Então, se essa propriedade, ao invés de ser um apartamento, for dinheiro, então é de bom tom que você não devolva simplesmente o dinheiro, assim como você não devolve simplesmente o apartamento da pessoa no final das contas sem pagar ela por nada. Ah, deixou você morar de graça? Não. Então você vai deixar o dinheiro ali com a pessoa e também vai pagar ela por ter te emprestado esse dinheiro, tá? Esse pagamento por ter te emprestado o dinheiro é o que a gente chama de juros. Então aqui nesse caso, se o banco fala assim, ó, eu te empresto 1.000, mas no final você vai ter que me pagar 1.300, beleza? As setinhas estão até trocadas aqui, né? Então, o banco te dá 1.000 e você vai lá e dá 1.300 para o banco, tá? É assim que funciona. Por que esses 1.300? Por que 1.000? Foi do valor que você tomou e 300 do que a gente chama de juros, que é justamente essa remuneração por você ter utilizado o dinheiro que não é seu. Beleza? Então tá. Com isso aqui em mente, existe, pessoal, uma formulazinha que você não precisa decorar, porque eu quero que você entenda a lógica dela, que aí é menos uma fórmula para você decorar, tá? Você sempre vai conseguir montar essa fórmula aqui do zero, que é o quê? M igual a C mais J. Você concorda comigo que M igual a C mais J? Professor, não sei. Mas concorda, você só não sabe colocar isso aqui na fórmula, mas você já entende isso, que é o quê? Olha, J vai ser o que a gente chama de juros, tá? Já é de se supor. J é de juros. Esse C aqui é de capital. Capital. E M é o que a gente chama de montante, tá, professor? O que é montante? O que é capital? Juros eu já entendi. Capital aqui nesse exemplo, pessoal, seria os 1.000, tá? E o montante, os 1.300. Então, veja. O que é capital? É aquele valor que é emprestado.
Juros é aquele dinheiro que vai ser pago pela utilização do capital durante o tempo. E o capital somado com os juros, que é o que você vai devolver para a pessoa, é o que se chama de montante. Simples assim. Não é lógico? Não é lógico. Montante é o quê? É o tudo. É o tudão. Então, montante, capital mais os juros. Pronto. Show de bola. Você já consegue entender isso, né? Então tá. Eu quero mostrar para você que só compreendendo isso aqui, você já sabe fazer questão. Tem questão que é só isso aqui. Tá? Na verdade, nem isso. Só que antes de partir para a questão propriamente dita, vou até subir aqui para você não ficar bisoiando a questão aí, eu quero só mostrar para você uma coisinha aqui simples de porcentagem. Tem uma aula que eu gravei aí de porcentagem aqui no canal que ela tá mais completa, tá? Se você quiser ver, vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas aqui é o básico que eu quero te mostrar, é que, por exemplo, vamos supor que você encontre numa questão a referência a um juros aí de 3%. O que é que isso aqui significa? Significa que é 3 por 100, literalmente. Então, eu consigo transformar de porcentagem, de percentual para fração, só dividindo aquele valor ali por 100, porque literalmente 3% é 3 por 100. Então, eu divido por 100. Agora, se eu tenho um número que é dividido por 100, o que eu faço? Eu desloco a vírgula do número 2 casas para a esquerda. Por que 2? Porque eu conto a quantidade de zeros, tá? Então, sempre que eu estou dividindo assim, ó, por algum número que é formado de 1 e uma sequência de zeros depois, eu somo os zeros e aquela quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas que eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Só que você pode estar aí pensando, que vírgula, professor, você está vendo aí? E aí eu te digo, ó, 3 não é a mesma coisa de 3,0? Quando você recebe lá a nota 3 da sua prova na escola, é assim que o professor coloca, não é? E quanto você tirou? 3. Você não fala, tirei 3,0. Não, tirei 3. Porque é a mesma coisa. Quando você chega lá no mercado e você encontra um produto que está com preço assim, quanto é que você paga por esse produto? R$3. Então, é a mesma coisa. 3 é a mesma coisa de 3,0, mesma coisa de 3,00. Não importa quantos zeros você tem depois da vírgula, é a mesma coisa de não ter nada, tá? Então, eu posso reescrever essa fração dizendo que isso aqui é 3,0 sobre 100. Agora eu tenho uma vírgula, eu posso deslocar essa vírgula para a esquerda. Então, eu venho aqui, amigão, ó, 3 e 0. Aí eu tenho a vírgula aqui, certo? No meio dos dois. Eu venho aqui, desloco uma casa para cá e outra casa para cá. Mas você fala, velho, mas não tem nada aqui antes do 3 para você estar deslocando. Sempre que esse é o caso, eu adiciono zeros, beleza? Um zero aqui, um zero aqui. E a vírgula parou aqui. Então, que número vai ser esse aqui? 0,030. Só que os zeros para a direita pouco me importam, os últimos aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa de 0,03. Tá? Só que eu te mostrei aqui todo o processinho, mas eu quero que você comece a ter o estalo de fazer isso de cabeça. Entenda aqui, 0,05 é quanto por cento? 5%. 0,08 é quanto por cento? 8%. Eu quero que você comece a treinar essa transposição rapidamente, tá? Entenda, você bate o olho no número, você sabe. Ah, isso aqui é 5%, isso aqui é 8%. Se for 0,13, isso aqui é quanto por cento? 13%. 0,27 é quanto por cento? 27%. Você entendeu como funciona agora? Então, desloca a vírgula e 2 casas para a direita, aquele valor vai ser o percentual, tá? Se você tiver assim, ó, 0,001, o que você faz? É 0,1%, porque é 2 casas para a direita, né? Então, vem uma, venho 2 e a vírgula vai ficar aqui, entre esse 0 e 1. Então, no final das contas, 0,1%. Beleza? Então, é basicamente isso que eu quero que você saiba e a gente já vai fazer questão, porque eu quero mostrar que você consegue fazer questão só com isso que eu te ensinei. Vamos lá. Na conta de energia elétrica, aliás, uma conta de energia elétrica no valor de R$ 4.500 tem vencimento em 10 de janeiro de 2023. O cliente pagou a conta somente em 20 de janeiro de 2023. No boleto referente a essa conta estão as seguintes orientações sobre juros e multas para pagamentos após o vencimento. Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o valor da conta, mais juros de mora de R$ 4,50 por dia. Após 30 dias, procurar a loja da concessionária mais próxima para pagamentos. Considerando-se as informações apresentadas, o valor pago pela conta em 20 do 1 em reais foi de. Então, ele quer saber quanto que o cara pagou pela conta. Primeira coisa que você vai fazer na questão, entender o que aconteceu e reunir os dados. Então tá,
Ele vem, ó, uma conta de energia elétrica no valor de R$ 4.500. Então, primeiro de tudo, eu tenho uma conta inicial que me vale R$ 4.500. Beleza. O vencimento dela é em 10/1. Só que o cliente só paga dia 20. Então, eu tenho aqui, irmão, 10 dias de atraso, tá? Então, comece a reunir esses dados. Então, o cara pagou a conta com 10 dias de atraso. No boleto referente a essa conta estão as seguintes orientações sobre juros e multas para pagamentos após o vencimento. Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o valor da conta. Não falei para você sobre multa, mas calma aí que eu já vou falar. Vou chamar de M, tá? Então, multa é igual a 2%. Isso aqui é para ser igual. E aí eu tenho um juros de mora. E você fala, o que é juros de mora? Eu não sei o que é isso. Mora é atraso, tá? Então, sempre que tiver juros de mora, é os juros por causa de demora, de atraso, tá? Então, R$ 4,50 por dia. Por dia. Os juros, vou chamar de I, tá? Aliás, eu puxei o I pro lado errado, né? Porque na prática a gente vai tratar assim, tá? Juros vai ser o I. Então, I é R$ 4,50 por dia. Normalmente os juros são dados com valor percentual, mas nessa questão especificamente ele deu já o valor e falou, olha, é isso por dia. Aí ele vem e pergunta, qual vai ser o valor pago da conta? Porque assim, ó, aqui ele diz, após 30 dias, tal. Só que ele não atrasou 30 dias, ele atrasou 10 só. Então, o que acontece depois de 30 dias, para mim, pouco importa, tá? Então, beleza. Aí ele pergunta qual que é o valor total. Pô, eu vou calcular tudo, ó. Quando ele pagou em 20/1, ele pagou o quê? Ele pagou o valor da conta em si, que é os 4.500, mais juros por causa do atraso, mais multa. Aí só para você entender, nesse caso aqui não tem ninguém pegando dinheiro emprestado de ninguém. Só que se o cara deixou de pagar, ele ficou de posse de um dinheiro que não é para ser dele. O dinheiro é para ser da companhia de energia. Então ele reteve esse dinheiro. Se ele reteve, ele está fazendo uso por um tempo de um dinheiro que pertence a outra pessoa. Então faz sentido que ele pague os juros, tá? Beleza. Só que esses juros aqui vai ser o quê? R$ 4,50 por dia. Num atraso de 10 dias, você concorda que esses juros aqui eles podem ser calculados multiplicando 10 por 4,50? Por quê? É 4,50 a cada dia. Só que se foram 10 dias, eu multiplico um pelo outro, tá? Então, os juros, eles vão ser R$ 45, beleza? E a minha multa, ele disse que é de 2% sobre o valor da conta. Então, multa é 2% sobre o valor da conta, que é 4.500, tá? E aí, quando eu... Esse sobre ou 2% de 4.500, esse de ou esse sobre vira multiplicação, tá? Na porcentagem. Então, 2% sobre 4.500 é 2% vezes 4.500 na matemática, tá? E aí, 2% você aprendeu ali em cima comigo, que é a mesma coisa de 2 sobre 100. E isso aqui eu multiplico por 4.500. Só que, na matemática, o que a gente pode fazer? Quando tem um zero em cima e zero embaixo, e existe multiplicação e divisão, que é o caso aqui, eu posso cortar o zero. Então, eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros de cá. E aí, eu tenho aqui no resultado, pessoal, 2 vezes 45 agora. 2 vezes 45 dá 90. Então, isso aqui eu tenho de multa, isso aqui eu tenho de juros, e esse aqui é o valor da conta em si. Então, quanto que ele vai pagar no final das contas? Tudo isso aqui somado. R$ 4.500 mais 45 mais 90. Se você fizer a conta disso aqui, você vai ter R$ 4.635. Ou seja, nosso gabarito... Oh, setinha ficou esquisita. É a letra A. Beleza? Então veja que assim, você só precisou aqui ter o conhecimento basicão para entender o que é um juros, o que é a multa. Multa eu nem falei para você, mas a multa, pessoal, é um valor percentual ali que vai incidir sobre o valor total, basicamente, tá? Então veja que aqui eu nem utilizei aquela equaçãozinha de M igual a C mais J. Só que se a gente fosse usar, o que seria o C aqui? É o valor da conta. É aquele valor que ficou retido, que a pessoa que está de posse da pessoa, só que não pertence a ela. Então, 4.500 seria o capital, os juros seriam os 45 que a gente calculou, só que nesse caso aqui a gente teve incidência de multa, né? Multa já é mais raro existir assim nas questões. Mas
no caso, ele fez parte aí do valor total, né, a ser pago. E aí eu tenho R$ 4.635 que ele vai pagar no final das contas, tá? Então, é basicamente você entender os percentuais e fazer a sua continha, beleza? E aí eu quero fazer aqui com você essa segunda questão que é aparentemente mais difícil, que você pode ler e falar, cara, não tô entendendo nada, tô perdidão, mas eu vou mostrar para você como é simples. Em um determinado banco, observando inclusive, ó, essas duas questões aqui são de 2023, tá? Tanto essa quanto a de cima, para o Banco do Brasil. Então, eu imagino que é algo similar ao que você vai encontrar na Caixa, tá? Em um determinado banco, a taxa de juros para operações diretas de crédito é composta pelo custo financeiro anual e pela taxa do banco, e é calculada da seguinte forma. E você fala, velho, eu não sei o que são operações diretas de crédito, eu não sei o que é custo financeiro anual, eu não sei o que é taxa do banco. Não precisa saber nada disso, porque ele vem e te explica, ó, é calculada da seguinte forma. Então, ele te dá a definição aqui, ó. Existe uma taxa de juros. Essa taxa de juros é igual a o que a gente chama de fator de custo, vezes o que a gente chama de fator taxa do banco, menos 1. E na própria questão que a gente vai ler agora, ele vai te explicar o que é fator de custo e o que é fator taxa do banco. Então, ele vem aqui e diz, ó, sabe-se que o fator custo é 1 mais custo financeiro. Então, esse fator custo aqui é 1 mais custo financeiro, beleza? E fator taxa do banco é 1 mais taxa do banco. 1 mais taxa do banco. Você vem aqui e substitui. Beleza. E que para uma determinada modalidade de crédito, o custo financeiro é de 8% ao ano. Então, ele já me deu o valor. Ó. O custo financeiro é 8%. E a taxa do banco é de 5% ao ano. Então, TB é 5%. Certo? Aí ele me pergunta, nessas condições, a taxa anual de juros para a referida modalidade de crédito é igual a... Pessoal, deixa eu tirar esse 10 aqui. O que eu faço aqui agora? Basicamente, escrever aquilo que ele já me deu, só que com todos os dados. Veja só, vou escrever aquela equaçãozinha lá de cima. Ó. Taxa de juros, vou chamar de TX, taxa, certo? É igual ao fator de custo, que é 1 mais o custo financeiro, beleza? Vezes o fator taxa do banco, que é 1 mais TB, e isso aqui tudo menos 1. Só que eu sei que o meu custo financeiro é 8% e eu sei que a taxa do banco é 5%, tá? E aí eu vou agora substituir esses valores na minha equação. Então, TX é igual a 1 mais 8%, é a mesma coisa de 0,08, tá? Pela mesma lógica do que a gente fez lá em cima com os percentuais, beleza? E 5% é a mesma coisa de 0,05, pela mesma lógica que a gente já viu lá em cima quando a gente falou de porcentagem. Então, custo financeiro aqui eu vou substituir por 0,08 vezes 1 mais 0,05 menos 1, tá? 0,05, que é a taxa do banco. E agora é só fazer conta. Isso aqui é igual a 1,08 vezes 1,05 menos 1. Então, eu tenho que saber qual é o resultado dessa multiplicação aqui e depois tirar 1. E essa é a minha resposta, tá? Aí você pode falar, professor, eu não sei multiplicar número com vírgula. É simples, vem cá. 108, 105. Não quero saber de vírgula agora. Não se preocupe com isso. Você vem aqui e faz a multiplicação normal. 5 vezes 8, 40. Coloca o 0, sobe 4. 5 vezes 0, 0. Com 4, 4. 5 vezes 1, 5. Beleza. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Lembre-se que a cada número de baixo que eu mudo na multiplicação, eu desloco uma casinha para a esquerda, tá? Aqui nesse meu resultado. Como eu estou fazendo. Então, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Venho aqui e somo tudo. 0. 4 com 0, 4. 5 com 8, 13. Coloco 3, subo 1. Então, 1 com 0 e 0 é 1. E eu desço aqui esse 1 da frente. Beleza? Agora eu conto a quantidade de vírgulas, aliás, a quantidade de casas após a vírgula de cada número que eu multipliquei. Aqui eu tenho 1,08, eu tenho dois números. 1,05 tenho 2 também, duas casas, né?
Então, 2 casas aqui, 2 casas aqui. Qual é o total? 4 casas. Venho aqui de trás para frente, ó. 1, 2, 3, 4 e coloco a vírgula aqui. Então, o resultado disso aqui é 1,1340. Menos 1, repetindo isso aqui, ó. Menos 1, tá? Qual que é o resultado disso aqui, pessoal? Se eu tiro 1, 0,1340. Em termos percentuais, isso aqui é 13,40%. Temos resposta para isso? A alternativa é. Deu para entender? Então veja que com um conceito simples, a gente nem entrou em o que é juros simples, o que é juros compostos, o que é sei lá o que. A gente nem entrou nessas coisas um pouco mais avançadas. Na verdade, esse é até o início da matemática financeira, né? O que é juros simples, o que é juros compostos. Mas eu nem precisei adentrar nisso com você, porque só com o basicão você já consegue fazer esse tipo de questão, tá? É basicamente a operaçãozinha ali com os números. Beleza? Sinaliza para mim aí nos comentários, fala se essa aula foi importante para você, se você precisa de mais, e eu gravo mais para você em breve, ainda essa semana, tá? É isso, bons estudos e até mais.